Vamos então abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 12. Exatamente. Apocalipse capítulo 12, irmãos. Glórias a Deus. Vamos meditar nessa passagem. Não vamos lê-la todas, porque afinal a gente já leu naquela ocasião. Vamos somente refletir e extrair desse texto algo que o Senhor tem para nós ainda, irmãos. Porque é muito importante que nós saibamos com quem de fato é uma ameaça para a nossa vida espiritual. Isso você precisa saber. Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo Senhor, meu Pai, ter nos dado essa mensagem. Louvamos ao Senhor pela tua presença em nosso meio. Nós agradecemos, Pai, por todos que aqui estão, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem os guardado. Obrigado, Pai, pela tua graça e misericórdia. Senhor, aqui está a sua palavra aberta, que tu possas nos conduzir nessa manhã, Pai, assim como já tem feito. Pai, que tu sabes as minhas condições mínimas, que sou, Pai, não sou nada, nem ninguém, mas o Senhor sempre é, Pai. O Senhor, Pai, tem todo o poder, o Senhor pode, Senhor, Pai, nos dar o alimento, Pai, dessa palavra, e que venha entrar em nossos corações, que saiamos daqui, Senhor, convictos do entendimento e daquilo que o Teu Santo Espírito requer de nós. Se conosco, Senhor, nos ajude a entender e que cada vez mais guardemos a palavra e que nós venhamos, Senhor, ó Pai, estar nutrindo desse alimento verdadeiro, que é a Tua palavra. Nós agradecemos. Obrigado. Se conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Estamos meditando na palavra. Você que esteve aqui na semana retrasada, nós estávamos meditando exatamente sobre o Apocalipse de número 12, a qual nos revela e nos dá, irmãos, algo muito importante que nós devemos saber, que todo cristão, que todo aquele que se diz discípulo e discípula de Cristo precisa saber. Afinal de contas, nós precisamos estar cientes das armas que o nosso adversário usa, de quem é ele, como ele se comporta e quais são seus projetos contra nós. Nós precisamos saber, embora nós saibamos, é claro, às vezes a gente passa despercebido por certas situações. E nós, na ocasião, estávamos, irmão, falando exatamente sobre este capítulo 12, a qual o 12 e o 13 culmina em um final entre as forças do bem e do mal estão travadas, e ali está, irmãos, dentro desses dois capítulos, o final, aquilo que se culmina, né, aquilo que se fala, aquilo que a gente espera, né, e a palavra sempre está dizendo através desse texto, do final de todas as coisas. O caminho está nesses dois capítulos, mas nós estamos no 12, e ali nós recebemos muitas orientações. E nós não tivemos tempo para realmente esmiuçar todas elas, mas hoje o faremos aqui nessa manhã. Quem estava presente viu que nós abordamos os 6 primeiros capítulos, os 6 primeiros versículos do capítulo 12, não é, irmãos? Do capítulo 12, onde nós falamos sobre os 2 sinais que João vê dos céus. João vê 2 sinais, João vê a mulher e também João vê o dragão. E nós falamos sobre exatamente esses 2 sinais, não foi, irmão Fábio? Que João vê ali nos céus. E nós ali analisamos os versículos e hoje, irmãos, estaremos abordando os 7 em diante, não é? A batalha que então houve ali nos céus. E a partir do 7, nós vamos, irmãos, então, estar esmiuçando aqui nessa manhã. E é a partir do 7 que nós temos mais informações exatamente sobre uma batalha que aconteceu nos céus, né? Talvez você já tenha a oportunidade de ter lido todo o capítulo 12, 13, o 14, todo o livro, não é? Mas aqui estamos nos deparando nesse capítulo, estaremos então abordando os capítulos sequenciais a qual nós estávamos ali na ocasião. A gente entende, irmãos, que esse capítulo nos traz muitas revelações sobre o nosso principal adversário, o nosso maior inimigo. Todos sabemos quem é, não é? O adversário que se levanta contra tudo que é de Deus. E aqui nós temos mais situações, nós temos mais informações que podem nos ajudar a entender quem é o nosso inimigo. Que às vezes a gente possa parecer, que ele possa parecer muito forte, muito poderoso. Nós dissemos na ocasião e reforçamos agora aqui, todos nós temos totais condições de vencê-lo, né? Todos nós, irmãos, temos totais condições de vencer o adversário que vem contra nós, né? Com toda a sua fúria. Mas nós temos condições, é claro, se estivermos em Cristo Jesus. Nós o venceremos, não é, irmãos? Nós o venceremos se estivermos em Cristo Jesus. E a partir desse 7, nós temos então essa condição de que houve o quê, irmãos? Uma batalha no céu. Versículo 7 diz que
Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Houve batalha no céu, irmãos. E isso é um fato. Houve batalha no céu. Dizem que a tradição judaica possa ter muito mais informações sobre o que aconteceu, detalhes minuciosos, que a palavra aqui não diz que estava acontecendo, só diz que houve uma batalha nos céus. Mas aqui nós não enxergamos o que a tradição judaica tem entendido, tem falado, irmãos. Mas nós, irmãos, precisamos cada vez mais estar convictos, como foi falado na ocasião. Nossa maior fonte é a palavra, né? A palavra de Deus sempre será a nossa fonte, não é, irmãos? Todos estamos convictos disso. Nós já entendemos, irmãos, que nós não precisamos recorrer às outras fontes, amém? Nós não precisamos ir atrás de outras fontes. Nós não precisamos ir atrás, irmãos, por exemplo, os livros apócrifos, nós não precisamos disso, né? Nós não precisamos muito menos ir atrás de pessoas que acham que se donos dessa verdade, né? Nós temos a verdade conosco, e quem é? É a palavra de Deus. Então, estivemos usando somente a fonte, que é a palavra do Senhor, irmãos. A Bíblia Sagrada sempre será a nossa fonte, irmãos. A nossa fonte é onde nós podemos, então, consultar, onde é a verdade. A Bíblia é a verdade, não é, irmãos? A palavra de Deus, irmãos, sempre será a verdade. E a verdade que está contida aqui, irmãos, e nós não precisamos ir atrás de nada, nos confirma sobre uma batalha. E é exatamente o que João vê agora, é uma batalha que acontece no céu. Ela nos confirma que houve uma batalha nos céus. Além do que lemos aqui, nós temos mais referências. Nós podemos encontrar na palavra outra referência que nos comprova a exatidão desta batalha que aconteceu. Se nós formos então esmiuçar no Novo Testamento, nós vamos encontrar em Lucas capítulo 10, o versículo 18, o próprio Jesus está na cena e ele diz o quê? Eu via Satanás cair como um raio. O próprio Jesus se coloca na cena e vê, irmãos, o que estava acontecendo e ele presenciou isso. Que Satanás, ele viu Satanás cair como um raio dos céus. Lucas 10 e 18, o próprio Senhor Jesus. Então ele está presente. E nós temos, irmãos, essa referência, além de João, nós temos Jesus dizendo, ora, e confirmando para mim e para você que essa batalha existiu. Ora, nós não precisamos saber de detalhes, mas que ela existiu nos céus. Exatamente o que Jesus nos confirma em Lucas capítulo 10, versículo 18. Então Jesus vê então como um raio Satanás cair dos céus, confirmando aquilo que João está dizendo. Mas essa afirmação do próprio Senhor Jesus nos traz clareza, além de que João está dizendo dessa batalha, que houve nos céus, irmãos, refere-se, é claro, à queda e à expulsão dele dos céus, junto com os seus anjos. Foi expulso do céu, precipitado então o nosso adversário dos céus, junto com os seus anjos, porque houve uma rebelião nos céus. Todos nós já em algum momento entendemos e sabemos o que aconteceu e o que a Bíblia, irmãos, quer nos revelar. E essa afirmação do próprio Senhor Jesus nos leva a continuar a crer nessa expulsão, nessa guerra que houve, irmãos. O fato é que ocorreu. A Bíblia quem diz isso. E na sequência, nós temos, irmãos, os oponentes desta batalha que houve ali nos céus. Quem eram? Ali está dizendo, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Aí estão os oponentes desta batalha. O dragão, que você sabe quem é, e nós já falamos quem é o nosso adversário, Satanás, né? E Miguel. Mas, irmãos, Miguel está agora, nos apresenta diante do texto. Mas quem é Miguel? Quem é Miguel? Quem será que é Miguel? Pois agora a Bíblia nos revela e João diz que vê Miguel nessa batalha que houve travada nos céus. Então, irmãos, quem será que é Miguel? Sabemos quem é Miguel? Sim. Miguel é um arcanjo. Miguel é um anjo, irmãos. A gente não vai entrar nesse tema de angelologia, mas que vai a fundo, né, nessa questão dos anjos. Mas a gente, irmãos, se não perderemos muito tempo, não está tempo hábil. Mas o assunto, irmãos, esse assunto de angelologia tem gerado muita controvérsia e muitos têm se utilizado exatamente desse tema para, irmãos, gerar fantasias e muitas fábulas. E que a gente tem que rejeitar. A gente tem que rechaçar tudo isso daí, irmãos, porque não há, irmãos, biblicamente, comprovações sobre o que estão falando sobre isso. A gente sabe das fantasias que se tem, o que o segmento está usando, né, sobre os anjos, por exemplo, dizendo que nós devemos então adorar os anjos. Olha, irmãos, que absurdo, né? Nós devemos adorar somente a Deus, irmãos.
Anjo não se adora, irmãos. Nós devemos adorar a Deus. Amém? Nós devemos adorar somente a Deus. Tanto é que, em ocasiões, você já ter sido Apocalipse, chega uma hora que João se dobra para adorar o anjo. Ele fala, olha, não faça isso. Adore a Deus somente. É isso que nós devemos fazer, irmãos, adorar somente a Deus. Então, irmãos, as pessoas estão dizendo que precisamos adorar os anjos. Isso não é uma falácia. Vamos adorar somente a Deus. Há também aqueles que se dizem, irmão, ser a reencarnação de anjos na terra. Olha que absurdo, hein? Há alguns que têm dito que são a verdadeira reencarnação dos anjos na terra. Então, eu sou Gabriel encarnado na terra. Então, eu sou Miguel encarnado. Eu sou o Miguel, eu sou o arcanjo, eu sou o anjo. Olha só, irmãos, quantas fábulas, quantas, irmãos, mentiras têm sido disseminadas no nosso meio. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos à verdade que é a palavra, se baseemos somente na palavra, irmãos. E outros também dizem até mesmo que possuem a espada de Miguel. Olha só, alguns que se dizem ter a espada de Miguel e que estão ali com a espada, vestem-se com aquelas roupas, irmãos, e ali acham que estão com a espada de Miguel, hein? Olha só que absurdo, irmãos, quanta heresia, quantas fábulas existem em nosso meio, irmãos, que você precisa estar blindando a sua mente e o seu coração, para que essas fábulas não venham entrar no teu coração, nem muito menos na tua mente. Rechace todas elas, porque você sabe da verdade que é a palavra. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, fora um monte de coisas por aí que você já deve ter ouvido de absurdos, então não dê ouvidos, rechace tudo isso, irmãos. É muitas coisas que estão, não há limites mais, irmãos. Hoje o charlatanismo está aí à nossa volta, não há mais limites para essas pessoas. Elas continuam a falar fantasias, fábulas que não existem, é da sua própria cabeça. Elas começam a criar doutrinas, irmãos, então rechace todas elas. Mas, irmãos, o que nós precisamos saber de Miguel? Miguel é um dos muitos anjos de Deus, amém? Feitos por Deus. O que eu e você precisa saber é que Miguel é feitura de Deus, é um anjo, assim como muitos outros anjos existem. E eles estão às ordens de Deus, amém? Estão às ordens de Deus. Nós precisamos saber disso, basta para nós. E uma das tarefas que Deus já deu para ele, já pré-estabeleceu para os anjos, é a de te guardar e te livrar. Essa é a tarefa. Isso eu preciso saber, e você também. Porque os anjos de Deus, irmãos, são aqueles que nos guardam e nos livram. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, irmãos. Salmos 34, 7. Está dizendo, o anjo do Senhor acampa ao redor. Aleluia! Daqueles que o temem e os livra. Glória a Deus. É isso, irmãos, que você precisa saber sobre os anjos. Eles estão às ordens de Deus. Eles estão à disposição de Deus. E quando Deus dá ordem, Ele vai lá te guardar e te livrar. Vocês, nós, amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Glórias a Deus. Enquanto houver, irmãos, da nossa parte temor, obediência a Deus, Ele enviará o anjo dele para nos guardar e livrar. E quantas vezes Ele já não te livrou da morte? Quantas vezes você já não teve livramento de morte? Aqui mesmo nesse altar, há muitos testemunhos de vocês mesmos que vêm, e vão dizer, olha, o Senhor me livrou. Aquele dia o Senhor me livrou da morte. Deus enviou o anjo dele para me livrar da morte. Quantos testemunhos você já não tem ouvido aqui, irmão? Para testemunhar e confessar isso? Então é Ele quem te livra. Ele recebe a ordem do Deus e Ele vai lá te livrar. Amém? Vamos, glórias a Deus. Glórias a Deus. Porque Deus cuida de nós. Deus envia o anjo dele para nos guardar e nos livrar do mal. Eu tenho muitos já livramentos e testemunhos. Você deve ter também vários, porque afinal de contas você já veio aqui dizer. Mas irmãos, nós temos várias provas e nós já presenciamos muito isso. E a palavra de Deus está repleta de exemplos de livramentos de anjos, a qual o Senhor enviou o anjo, para livrar os seus servos, Aí, quantos testemunhos nós temos? Vamos citar apenas um. Quem se lembra de Atos capítulo 12? Aonde Pedro está preso. Aonde Herodes, irmãos, está perseguindo os cristãos. Aonde Herodes já tinha matado Tiago, irmão de João. E ali os judeus acham gostoso, acham bom que isso aconteça. Então Herodes vê como um bom político. Eles estão se alegrando, vamos fazer mais. Então o que ele faz? Ele pega Pedro e prende, Ele prende. Pedro está, irmãos, no meio de 2 soldados com 2 guardas. Uma guarda à direita e outra à esquerda. E ele está, irmãos, com cadeias nos braços e nos pés.
e ele está diante de 2 soldados fortemente armados. E após a porta existem mais 2 armados, 2 soldados romanos. E aí, Pedro pode sair dali? Não tem como, humanamente, não é? Mas chegou um tempo e um momento que Deus enviou o anjo. O mesmo destino de Tiago seria o de Pedro pela manhã na Páscoa. Mas Deus enviou o anjo para livrar Pedro daquela situação. Hein? E essa passagem está em Atos 12, irmãos. Depois você guarde e leia lá na sua casa. E entenda que Herodes estava já para fazer, irmãos, o que fez com Tiago. E Pedro estava dormindo entre os 2 soldados, ligado, como disse, a 2 cadeias. Uma nos pés, outra nas mãos, e guardas do lado dele e também após a porta. E ali o 7 diz, eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Olha, irmãos, o anjo foi tocar Pedro, e Pedro trocou ele na ilharga e despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram, na mesma hora que o anjo falou, as cadeias dele caíram no chão. Olha o livramento de Deus. E o anjo estava ali. E aí, irmãos, foi passando, e ele foi dizendo ali, quando passaram a primeira e a segunda guarda, olha quantos guardas, qual a fortaleza que Pedro estava ali. E chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes atribuiu a si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Quando o anjo se aparta dele, e aí Pedro diz, tornando para si, dizendo, agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo, glória a Deus, e me livrou das mãos de Herodes. Louvado, esse é o mesmo Deus, irmãos, a qual nós servimos, e que coloca os anjos, irmãos, à disposição daqueles que o temem e o guardam. Oh, glória! Louvado seja o Senhor, irmãos. Então, irmãos, basta a gente saber que os anjos de Deus estão à disposição. Quando Ele dar a ordem, Ele vai nos guardar e nos livrar de toda e qualquer artimanha maligna que venha contra mim e contra você. Amém, meus irmãos? Confiemos plenamente. Continue temendo a Deus, porque você estará guardado. Continue temendo e confiando naquele que pode nos guardar e livrar de toda e qualquer artimanha maligna. Confie sempre no Senhor, irmãos. Continue temendo Ele, para a glória do seu nome. Então, irmãos, e os anjos estão sob as ordens de Deus. E Miguel, irmãos, que nós estamos aqui retratando sobre esse, que é o oponente daquele que está no texto nosso sobre o dragão. Ele, Miguel, irmãos, também é um anjo muito forte e de altíssima patente. Perceba que ele é um anjo fortíssimo. E precisa ser assim, para guerrear com o diabo, precisa estar numa condição forte. Precisa ser forte, então, para guerrear contra o próprio Satanás. E Miguel é um desses, pois Miguel, irmãos, como foi dito aqui também, ele tem uma patente altíssima. Ele é um arcanjo. Miguel é um arcanjo. Uma patente altíssima, irmãos, Miguel é. E Miguel, irmãos, está pronto para guerrear a qualquer momento. E ele não foi a primeira vez que tem esse embate com Satanás. Se você se recordar, ele tem um embate também a respeito, então, do corpo de Moisés. Nem se lembra. Não é a primeira vez que eles estão guerreando um com o outro. Há outra situação. E essa situação e a referência bíblica que temos para isso está em Judas. Capítulo 1, no versículo 9. Há uma referência que diz, irmãos, exatamente que Miguel é o arcanjo. E justamente o arcanjo está contendendo. Contender é brigar. Então, ele estava ali, irmãos, no embate com as trevas, com o seu oponente, contra Satanás. E no versículo 9 diz, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas o que ele disse? O Senhor te repreenda. Louvado seja o Senhor, irmãos. Olha só, aqui a gente já consegue aprender mais. Por quê, irmãos? Miguel só disse, o Senhor te repreenda. Um arcanjo de altíssima patente, que tinha poder, tinha muito poder. E ele só disse assim, olha, o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda. Aí, irmãos, o Senhor nos diz hoje nessa manhã, se você é um filho, glória a Deus. Se você é uma filha de Deus que teme a Deus. E se você é um filho obediente, uma filha obediente, irmãos, você já sabe o que fazer. Louvado seja o Senhor, irmãos. Você tem autoridade, irmãos. Sobre o maligno, você possui a autoridade de Deus na sua vida contra qualquer situação que vem, irmãos, contra você. Contra o adversário, você, irmãos, tem autoridade. Se de fato você for um filho verdadeiro, obediente, que teme ao Senhor, você tem autoridade sobre o maligno. Louvado seja o Senhor, irmãos. Você não precisa, queridos irmãos, de amuletos. Não precisa de amuletos, não precisa.
Você não precisa, irmão, de fazer campanha de 7 dias, de 15 dias. Não precisa. Você não precisa, irmão, que outro faça por você aquilo que você pode fazer. Que é, irmão, dizer para aquele que se levanta contra você: o Senhor te repreenda. Aleluia. Glória a Deus. Você, irmãos, tem autoridade. Você, irmãos, é o sacerdócio real. Você, irmãos, tem autoridade sobre as trevas. Glórias a Deus, meus irmãos. Use da sua autoridade que Deus te deu como um filho, como uma filha de Deus, que teme a Ele e que vive verdadeiramente os preceitos dele. E quando ele se levantar contra você, você já sabe o que dizer: Jesus te repreenda, Satanás, para trás de mim. E ele, irmãos, fugirá de vós. Louvado seja o Senhor, irmãos. Use dela. Não temas, não tenha medo. Use daquilo que Deus te deu e enfrente o inimigo, seja quem for, sejam os seus asseclas, os seus anjos, e até mesmo ele se levantar contra você, diga: o Senhor te repreenda, Satanás. Amém, meus irmãos? Tenha coragem, seja de fato um verdadeiro discípulo, discípula de Cristo, e enfrente o mal, não tenha medo, e diga para ele: o Senhor me deu autoridade, Satanás, para pisar em serpentes e escorpiões, e a sua obra caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Você já sabe o que fazer. Miguel só disse para ele: o Senhor te repreenda. Então, irmãos, vamos usar dessa autoridade. Na mesma hora que ele vier contra você, você ali o rechace e diga palavras, irmãos, ali de repreensão contra ele, em nome do Senhor. Mas repito, é necessário uma vida com Deus, de temor, de obediência, Estamos alinhados, irmãos, com o Espírito Santo, em simbiose. Estamos, irmãos, ali obedientes, e sempre ali, irmãos, fazendo aquilo que a palavra nos ensina, orando, lendo a palavra, não é? Estando cada vez mais assídua, orando, buscando, jejuando, estando, irmãos, íntimos de Deus. E aí sim a autoridade estará conosco, amém? Glórias a Deus. Continuemos. Miguel também é conhecido, irmãos, além de arcanjo, como um príncipe dos céus. Miguel é um príncipe dos céus. Se ele é um príncipe dos céus, ele tem uma autoridade nos céus. Ele é uma liderança nos céus. Ele é um príncipe também. Então ele tem uma liderança. Veja que não é preciso a gente ir atrás de livros outros para entender uma liderança executada por Miguel nos céus. Porque, irmãos, aqui está. A palavra também nos ensina isso. Ou seja, ele exerce um cargo de liderança, porque príncipe é primeiro. Então, primeiro, ele tem que ter uma proeminência sobre os demais. Então, ele tem, irmãos, uma atuação de liderança nos céus. Então, dada, é claro, por Deus. Então, ele exerce essa liderança sobre demais anjos. Entendemos isso nessa manhã, ou seja, ele exerce sim um cargo de liderança. Ele é um arcanjo e que está, irmãos, sempre estará atuando mais fortemente no final do tempo. No finais dos tempos ele estará atuando. Você vai ver uma atuação muito grandiosa de Miguel. Ele já atuava no livro aqui, já atuava já em várias situações, mas no final dos tempos ele vai atuar mais forte, mais intensamente, pois ele está num contexto, ele virá num contexto de final dos tempos, queridos irmãos. Entendemos isso? Não é à toa que aí em Apocalipse fala dele, nós estamos exatamente aqui falando sobre ele. E o livro de Daniel, irmãos, que está paralelo a profecias apocalípticas, de escatologia, que a gente, às vezes nós olhamos para Apocalipse, nós vamos também para Daniel, para termos ali e faz essa junção, né? E que se completam um ao outro. Nós temos o livro de Daniel, que além de profético, é um livro escatológico. Além de profético, o livro de Daniel é escatológico, e nós já se deparamos com muitas passagens dessas. Em Daniel capítulo 12, no versículo 1, você tem ali a menção do arcanjo Miguel, não é? E ali está dizendo, e naquele tempo, que tempo? O tempo do fim, se levantará Miguel. Aí é o príncipe, o grande príncipe, aí, irmãos, que se levanta. É príncipe, então ele tem autoridade sobre outros anjos. O grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Glória a Deus, aí, glória ao nome do Senhor, irmãos. Então, irmãos, perceba, então com a autorização de Deus, o arcanjo Miguel estará mais presente no final dos tempos a qual vivemos. E aí você leu aqui, em favor dos filhos. Em favor dos filhos, onde estão os filhos de Deus? Aqui tem
Tem filho de Deus, tem filha de Deus aqui? Glória a Deus. Então, irmãos, não temas, não se preocupe com o final dos tempos. O anjo, o arcanjo Miguel estará ao nosso favor, lutando conosco ali, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Então Deus enviará o seu anjo, o arcanjo Miguel, para lutar ao nosso favor. Exatamente nesse contexto de final dos tempos, ele está ao nosso favor, lutando conosco, irmãos. Glórias a Deus. E não tenhamos medo, não abale a sua fé. O mundo, irmãos, pode estar de cabeça para baixo, pode estar ali o que for, pode estar o caos que for na terra, irmãos. Você não pode ter medo. Se você, repito, é um verdadeiro filho, uma verdadeira filha, você estará guardado. Aleluia. Você estará guardado, irmãos. Haverá livramento no tempo da angústia. A angústia é essa que nunca houve, nem tampouco haverá. Então, irmãos, estejamos convictos e certos. Não tememos o final. Vamos vivê-lo. Se tiver que viver, vamos vivê-lo. Sabendo que, se nós seremos a Deus, somos filhos e filhas, Deus nos guardará, irmãos. Deus estará conosco e nós vamos vencer o inimigo. Amém? Louvado seja o Senhor, irmãos. A nossa luta diária é isso, irmãos. É com relação ao que está escrito no final do versículo 12, do capítulo 1 de Daniel. A luta nossa, e hoje você está aqui exatamente para se manter dentro de uma condição, irmãos, que nos prove, nos dê chancela de estar escrito no livro, irmãos. Nossa luta todos os dias é para continuar com os nossos nomes escritos no livro, irmãos, da vida. Sei a qual, se não estivermos escritos nesse livro, nós estaremos, irmãos, perdidos. Por isso a nossa luta, irmãos. Por isso eu e você precisamos estar lutando e nos esforçando todos os dias, para que de fato, Senhor, eu esteja escrito naquele livro, no grande dia, no final dos tempos, a gente possa, irmãos, estar escrito nesse livro. Então, irmãos, a nossa luta diária com relação a isso que é escrito no final do livro, no versículo 1, do capítulo 11, o que diz aí? Naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Livrar-se-á o quê? O teu povo. Aí ele completa, todo aquele que for achado escrito no livro. Esta é a meta, irmãos. Esta é a nossa meta. Nós vivemos, irmãos, em um contexto muito difícil. Eu sei que é difícil a nossa luta, a nossa vida, porque nós vivemos à margem de uma sociedade. Nós vivemos à margem de algo que tem sido exaustão disseminado justamente por este inimigo. Nós vivemos na contramão. E é difícil viver numa contramão e à margem. Mas nós temos que entender que é desse jeito, não há outra alternativa. Não há outro caminho, irmãos, que nos conduz à sala do trono, à vida eterna. É desse jeito, é viver no dia de cada vez, é guardando a palavra, é dizendo assim como o Senhor disse para nós, irmãos. Aquele que quer seguir-me, carrega a sua cruz e renuncia-se a si mesmo e depois segue-me. É desse jeito, irmão. Manter e conservar os nossos nomes escritos neste livro. Nós precisamos continuar conservando. Essa é uma tarefa diária, irmãos. Todos os dias você luta, você vai para o trabalho, você vai para a escola, você luta, você ora de manhã, você diz, Senhor, me ajude, ser comigo, que eu possa guardar a tua palavra, que eu não possa negá-la, que eu possa dar um bom testemunho, Senhor. Me ajude, Senhor, esteja comigo. E a luta nossa, vai lá e as pessoas vêm nos ofender, nos afrontar. E nós temos paciência, Deus nos dá o fruto do Espírito Santo. E nós vamos, não, Senhor, amém, vamos continuar. Eu não vou de forma alguma, Senhor, entristecer o seu coração. A nossa luta diária, todo momento, minuto, segundo da nossa vida, todos os dias, irmão, nós temos que conservar aquilo que o Senhor nos deu na palavra. E a gente vem no domingo para renovar. E a gente vem, acaba esse ciclo no domingo, quando a gente vem adorar, quando a gente vem participar de uma palavra, quando a gente vem adorar, e aí de novo, amanhã começa de novo, irmão. Isso é um ciclo que vai continuar até que o Senhor venha nos buscar. Então, irmãos, perseveremos, lutemos diariamente, e que possamos cada vez mais perseverar e vigiar, irmãos, para não cair em tentação. Amém, meus irmãos? E na sequência do versículo 7, diz que a batalha acontece. Exatamente como está dito, Miguel e os seus anjos, Miguel ao qual nós já desmiuçamos algumas referências, e o dragão, então ali está em batalha, não é, irmãos? E ali Miguel e seus anjos contra o dragão batalham, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Entendemos? É muito importante nós entendermos isso. Que a batalha que aqui está descrita, irmãos, entendamos uma vez, ela não é entre Deus e o dragão, que é Satanás. Entendamos isso nessa manhã.
Embora o poder que Miguel tenha venha de Deus, Deus é quem dá o poder para Miguel. Não é Miguel, não é Deus que está na cena, porque a batalha acontece entre o dragão e Miguel, não é? E os seus anjos. E o que isso quer dizer e que isso nos revela, irmãos? Dentre muitas coisas, nos revela e nos mostra que não existe igualdade de forças entre Deus e Satanás. Ou existe? Não existe. Não existe, irmãos, não há igualitário as forças de Deus e as forças de Satanás. Não existe igualdade de forças. Não existe. Não são equiparáveis, irmãos. O poder de Satanás e o poder de Deus, irmãos, não são iguais. Você acabou dizendo também, confirmando comigo. Irmãos, sempre nós precisamos frisar. É Deus que detém todo o poder. Deus está no controle. Ele que detém o poder. Nosso Deus é muito mais poderoso do que o nosso adversário, o nosso inimigo. Não se esqueçamos disso. Todo o poder, irmãos, é de Deus. E esse poder foi dado para o Filho também, não é? Nós temos referências ali em Mateus 28, 18, que diz que Jesus dizendo, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Foi dado para ele, também para o Filho. Então, queridos, a Bíblia deixa bem claro, com quem está o poder? Está com o nosso Deus e o seu Filho Jesus. Mas, irmãos, passa-se a sensação, e muitas outras religiões enfatizam que o poder do inimigo e daquele que se levanta contra Deus é igual, é igualitário, ou até mesmo maior do que o de Deus. Passa-se isso, irmãos, é um tempo muito difícil de mentiras que tem sido disseminado. Embora esse sempre foi o desejo de Satanás, ser maior do que Deus. Embora esse fosse o desejo dele, e ainda é, ser maior do que Deus, há uma obsessão dele em querer ser maior do que Deus. Sempre houve. E a palavra nos diz, irmãos, que ele cogitou isso no seu coração. Exatamente, ser maior do que o nosso Deus. Isaías, o profeta messiânico, ele fala e revela muitas coisas, entre elas, o capítulo 14 está repleto de informações dessa que o inimigo, principalmente essa, quis ser igual ou maior do que Deus. Isaías capítulo 14, ali do versículo 12 em diante, ali está dizendo a intenção real do nosso adversário. A verdadeira intenção dele é ser maior do que Deus, sempre foi. E ele cogitou isso em seu coração. Ele cogitou isso, irmãos, ali, e é que a palavra nos revela. Isso que estamos aqui dizendo. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, porque foste derrubado ao chão que enfraquece as nações. Porque tu tens dito em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu, e exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei sobre o monte da congregação dos lados do norte. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Amém. Olha aí, irmãos. Então, irmãos, ele quis ser maior. Ele diz, eu subirei, serei semelhante, subirei até acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Será que você conseguiu perceber nesses versículos algo? Será que nós conseguimos, irmãos, então, através dessa leitura da nossa irmã Vera, algo nesses versículos que nos traz algo, irmãos? Será que nós conseguimos entender e ver aqui nesses versículos algo importante que hoje nós temos que entender e temos que aprender nessa manhã? Eu consegui ver, eu consegui enxergar nesses versículos o eu, o meu, serei, subirei, assentarei. São palavras, eu não entendo muito de língua portuguesa, mas está no singular, hein, irmãos? Eu, meu, serei, subirei, assentarei. Olha só, qual o problema, irmãos, com essas palavras? Será que existe algum problema com essas palavras, irmãos? Não existe problema nenhum com as palavras, a não ser que todas essas palavras, irmãos, a não ser o fato que essas palavras, o uso excessivo dessas palavras, irmãos, possa nutrir um sentimento terrível e que tem destruído muitas pessoas.
E você já entende o que eu estou falando, que é o orgulho. O uso excessivo de muito eu, serei, assentarei, subirei. O uso excessivo, irmãos, podem, irmãos, nos trazer um sentimento terrível, que é o orgulho. E é exatamente o orgulho que foi nutrido por Satanás, por o nosso adversário. Esse sentimento possuiu o nosso inimigo, irmãos, de uma tal maneira, cegou ele, pois ele não era dessa forma, ele virou assim. Nós sabemos, irmãos, Ezequiel fala muito sobre a sua atuação e quem era ele ali nos céus. Então, mas ele não era de fato quem é agora. Ele se tornou assim devido ao orgulho, devido a esse sentimento de orgulho, de ser quem não é. Ser quem não é. Ele quis ser igual a Deus, irmãos, quando só existe um Deus. Ele quis, irmãos, ser rei quando só existe um rei. Jesus Cristo. Não tem outro rei. Mas ele quis ser igual a Deus. E aqui vai a primeira advertência do Espírito Santo para nós nessa manhã. Para que tomemos cuidado. A exaustão você já tem ouvido isso. Mas é sempre bom nos advertir. O Espírito Santo nos adverte nessa manhã, irmãos. Tenhamos cuidado, queridos irmãos. Tenhamos cuidado aos irmãos que nos ouvem pela internet. Cuidado. Essa é a palavra hoje. Vigiemos. Fiquemos atentos, irmãos. Não vamos, irmãos, nos dobrar, não vamos nos sucumbir a um sentimento tão terrível e que foi pego ali pelo nosso adversário. Irmãos, não vamos seguir o exemplo daquele que foi precipitado dos céus. Se há um exemplo que nós podemos, irmãos, pegar daquele, do nosso adversário, do nosso inimigo, é esse, de não fazer e não cometer o mesmo erro que ele cometeu. É só isso que nós podemos pegar dele. Não cometer, não cair no mesmo erro que ele cometeu, irmãos, ali. Pois este erro, irmãos, foi a sua ruína, a sua completa destruição. Através desse erro, acabou. Quando nós quisermos ser igual a Deus, quando nós quisermos ser rei, aí, irmãos, aí a queda acontece. E é isso que aconteceu com ele. E duas coisas hoje nós temos que entender, queridos irmãos. Irmãos, aqui é a primeira incumbência hoje do Espírito Santo é que nós, irmãos, sempre vamos ser dependentes de Deus. Eu e você sempre seremos dependentes de Deus. Não há mérito em nós, irmãos. Sempre seremos dependentes de Deus, irmãos. Não há outra alternativa. Nós sempre seremos e somos dependentes de Deus. Você é dependente de Deus. Eu sou dependente de Deus. Nós somos dependentes de Deus, irmãos. Glórias a Deus. Sempre haverá limitações em nós, irmãos. Nós somos imperfeitos. Não há nada em nós. O que há de bom em nós vem de Deus. Vem de Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. A segunda, irmãos, incumbência que você deve guardar no seu coração. Nós sempre vamos precisar de uns dos outros. Ninguém faz nada sozinho, irmãos. Eu preciso de você, você precisa de mim, você precisa do irmão do lado. Nós precisamos de um dos outros. Não há, irmãos, nada sozinho que façamos. Sempre vamos precisar uns dos outros. Ora, o corpo de Cristo é formado por membros. E cada membro tem a sua função. Você entende isso que Paulo fala nas suas cartas? Então, cada membro tem a sua função. Não existe um membro sozinho, irmãos. Existem vários membros. Membros de um mesmo corpo. Glória a Deus. Entendemos isso, queridos irmãos? Nós sempre vamos precisar um dos outros, irmãos. O corpo de Cristo é constituído por membros. Membros esses que hoje estão aqui reunidos. Olha aí, vários membros desse corpo. Eu sempre vou precisar de você. Você vai precisar de mim. Nós vamos precisar uns dos outros. Não há, irmãos, nada que façamos sozinho. O corpo de Cristo é completo sempre quando os membros estão coesos e unidos. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Não há nada que façamos sozinho, irmãos. Não há nada. Este é o princípio do êxito. Nós teremos êxito se nós nutrimos deste princípio, desses dois princípios. Nós sempre seremos, irmãos, carentes de Deus. Nós sempre vamos precisar de Deus, somos limitados. A segunda, nós precisamos sempre estar nutrido em nosso meio. Enquanto haver, irmãos, a palavra nós em nosso meio e a dependência total de Deus, nós estaremos no caminho certo. Glória a Deus.
Nós estaremos no caminho certo, enquanto eu e você depender de Deus. Entendemos dentro do coração, em nossa mente, eu dependo de Deus, eu dependo do Senhor, eu não faço nada. Enquanto nós entendemos que nós, irmãos, o corpo, ele precisa estar unido, não faço nada sozinho, eu preciso do meu irmão. Aí sim, irmãos, nós estamos no caminho certo. Nós vamos ter problemas, assim que tem que ser. Porém, em contrapartida, se for o contrário, não existe. Se for o contrário, irmãos, se nós fazermos aquilo que o inimigo fez, é muito eu faço, eu aconteço, eu sou. Do contrário, se nós nutrimos a palavra somente eu quero, eu sou autossuficiente, eu faço, eu aconteço, aí, meu irmão, não tem o que fazer, é ladeira abaixo, fundo do poço, estaremos sendo precipitados e destruídos, irmãos. Não tem como a palavra orgulho, irmão, se encaixar dentro de um contexto de discípulo e de discípula de Cristo. Não há como o orgulho, irmãos, estar sendo servo do Senhor e discípulo. Ora, o evangelho do Senhor sempre vai nos falar de humildade. E nós precisamos, irmãos, cada vez mais rechaçar todo e qualquer resquício de orgulho que possa haver em nossos corações e nutrir o sentimento de humildade, de sermos cada vez mais dependentes de Deus, de achar que o meu irmão do lado é melhor do que eu. Sim, sempre entendemos isso, irmãos, e assim estamos no caminho certo. Daremos passos largos rumo aos céus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Senão estaremos sendo destruídos. Ora, não estou falando bobagem nem exagero, irmãos. Porque assim a palavra nos ensina. Quem já leu Provérbios 18? Provérbios capítulo 18, 16 e 18, irmãos? Capítulo 16, leia depois. O versículo 18, ele é chave para a gente entender o que acontece se a gente nutrir dentro do coração orgulho. O que acontece conosco se nós nutrimos dentro do coração, irmãos, esse sentimento que foi nutrido pelo nosso adversário. O que acontece? O orgulho precede a destruição. Seremos destruídos. E o espírito altivo precede, irmãos, a queda. Foi o que aconteceu com ele. Jesus disse, eu via Satanás cair como um raio. Foi precipitado dos céus, irmãos, aquele que nutriu orgulho no seu coração. E o que nós devemos fazer? Não fazer o mesmo que ele fez. O contrário, eu vou fazer o contrário. Eu sempre vou andar com os meus pés no chão. Senhor, eu sempre vou depender de Ti, ó Pai. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso dos meus irmãos. Aleluia. Eu preciso de todos para poder chegar nos céus. Então, irmãos, vamos no lado oposto do que foi feito por Ele. Amém? Porque se formos nutrir o orgulho, nós estaremos precedentes de ser destruídos e de ser derribados. Entendamos de uma vez por todas. Vamos seguir o exemplo daquele que nutriu orgulho? De maneira alguma, longe de nós. Mas, o contrário, vamos ser humildes e dizer todos os dias da nossa total dependência de Deus e dos meus irmãos que cultuam comigo nesta manhã. Amém, meus irmãos? Louvado seja o Senhor. Mas a obsessão do adversário, irmãos, é muito grande. Ele quer ser maior do que Deus. Eu repito, ele tenta passar essa sensação de que conseguiu esse feito, de que é maior do que Deus. Ele tenta passar, porque ele consegue, porque ele é um mestre da ilusão. Ele cria ilusões, e as pessoas começam a confabular, e entender, realmente, ele é muito poderoso, ele é poderoso, mas na realidade não é verdade. Perceba, irmãos, que Deus não precisou sair do seu trono para batalhar com ele. Ele delega a sua função a Miguel. Deus não precisou, meu ver, um sequer dedo. Ele só disse para Miguel, vai lá, Miguel, resolva a situação. Isso quer dizer que Deus é muito mais poderoso. E Miguel foi o anjo dele, designado para estar nessa batalha. Ele, irmãos, deixou essa tarefa para o arcanjo Miguel, que por sua vez o que aconteceu? Quem ganhou a batalha? Satanás ou Miguel? Miguel ganhou. Louvado seja Deus. Mais uma vez mostrando que nem mesmo Miguel, Satanás conseguiu vencer. Quanto mais a Deus, hein, irmãos? Louvado seja o Senhor, irmãos. O versículo 8 diz, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Satanás e seus anjos não prevaleceram, irmãos, perderam a batalha. Mas ele continua iludindo o mundo, afinal de contas, ele está aí, não é? Está iludindo as pessoas no mundo, está cada vez mais colocando as pessoas no inferno, está iludindo, está
dando às pessoas ilusões de que essa é a melhor opção, a melhor escolha, é escolher estar com Ele. E não é verdade. Sabemos que Ele é o Deus desse século. 2 Coríntios fala que Ele é o Deus desse século. E como o Deus desse século, através da ilusão e através da cegueira que Ele dá ao mundo, que a gente fala que o livro de 2 Coríntios fala que Ele cegou o entendimento das pessoas, né? Cegou. Ele é o Deus desse século, Ele está dominando. O mundo jaz do maligno, irmãos. Então, perceba que o apóstolo fala em 2 Coríntios, versículo 4, capítulo 4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o inimigo cega o entendimento, para que as pessoas não enxerguem, não vejam a realidade, a verdade, que é a palavra de Deus. Mas hoje, irmãos, você sabe quem Ele é. E sabendo quem Ele é, como Ele se comporta, você consegue se preparar contra Ele. E como nós nos preparamos contra Ele? Fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, não é? Cada vez mais sendo assíduo à palavra, cultuando, cada vez mais honrando, obedecendo a Ele e fazendo tudo aquilo que Ele nos manda para a sua honra e glória. Amém, irmãos? Desde que o mundo é mundo, irmãos, há atuação maligna. Não é? Desde que o mundo é mundo, o inimigo trabalha. O inimigo está trabalhando desde que o mundo é mundo. E no versículo 9, parece que clareia-se mais. E é exatamente o que ele quer dizer. Que desde que o mundo é mundo, o inimigo está trabalhando. Pois ele revela as várias facetas de alguém que se levanta de tudo contra Deus, de que foi precipitado dos céus, os vários nomes e as várias facetas que ele pode utilizar. Hein? Nós falamos retrasado também. Mas no versículo 9, irmãos, ele expande tudo. E aí você não tem como não saber quem ele é e como ele trabalhou no passado. E lá no começo, no Jardim do Éden, quem se lembra da serpente? E aí o versículo 9 é quem fala assim: e foi precipitado o grande dragão, ó, a antiga serpente. Qual serpente, irmão? É aquela lá do princípio, hein? No Bereshit, no princípio, né? Estava com Deus e ali a serpente então veio. O que foi que Deus disse mesmo, hein? Da árvore, do fruto do meio do jardim não comerás. Se comer, certamente morrerás. E ela estava lá. A serpente já estava, irmãos, ali. E aqui nos revela as suas multifacetas do nosso adversário, que é exatamente, irmãos, este dragão. Essa é a antiga serpente, e aí ele vai continuar, chamada o diabo e Satanás. Olha quantos nomes, olha quantas facetas ele tem. Que engana todo mundo. Ele foi precipitado da terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha só. Entendamos, irmãos. Aqui o versículo 9 nos revela quem de fato é o nosso adversário, as suas multifacetas. E aí, irmãos, nós sabemos exatamente quem ele é. E você sabe, como um discípulo, como uma discípula de Cristo, pode então combater. E entendamos, irmãos, de uma vez por todas nessa manhã, que a nossa luta não é contra os seres humanos. Você já leu exaustão Efésios, você já leu várias passagens que enfatizam isso, mas às vezes a gente esquece que é combater com o nosso adversário, o vizinho, ou aquele do trabalho que nos persegue, nós achamos que é ele. Mas há alguém por trás dele trabalhando, irmãos, para nos destruir. Então, de uma vez por todas, utilize Efésios capítulo 6, versículo 12, porque diz ali que a nossa luta não é contra sangue e nem carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É esse o seu adversário. É esse contra quem você deve lutar. É esse que está aí enganando o mundo. É esse, irmãos, que quer tirar você do caminho. É esse, irmão, que luta, que está como um leão à sua volta, querendo te tragar. É este mesmo, lá do princípio, a serpente, diabo, Satanás, o dragão. Escolha os nomes, estão vários, e a palavra revela exatamente quem ele é. Ele só quer nos destruir, quer tirar os caminhos. E aqui há uma igreja que teme a Deus. Amém? E exatamente este é o alvo dele. São vocês. Este é o alvo. E o que devemos fazer? Como nos comportar? Você já sabe. Entregamos cada vez mais o caminho a Deus, dizendo para ele: Deus, eu sou seu filho,
Eu sou o seu servo. Eu sei que o Senhor peleja por mim. Eu sei que o Senhor está indo adiante, vencendo a minha guerra. Então, irmãos, faça uso. Sempre esteja temendo a Deus. Sempre busque a Ele. Sempre entenda que quando nós o obedecemos e fazemos aquilo que Ele pede para nós, nós temos também a autoridade de repreender o mal. Repreender aquele que vem contra você. Até mesmo ele, se ele vier contra você, ele mesmo, com os seus anjos no inferno, você tem autoridade para repreendê-lo e você vai vencer. Porque não é você que vai vencer, é o nome do Senhor Jesus que vence. Louvado seja.